Os objetos sagrados do templo, símbolos da presença e da santidade de Deus, os objetos sagrados do Templo de Jerusalém desempenhavam um papel central na adoração e na prática religiosa do antigo Israel. Cada item, desde a Arca da Aliança até o candelabro de ouro, tinha uma função específica e era carregado de significado simbólico. Esses objetos não eram meramente elementos de culto, mas representavam a presença de Deus e a santidade do lugar onde ele residia. Eles serviam como intermediários tangíveis entre o divino e o terreno, ajudando o povo de Israel a se conectar com a presença de Deus e a expressar sua reverência e adoração. Através desses símbolos, o templo tornou-se um local sagrado onde o acesso a Deus era mediado por objetos de profunda significação espiritual. A Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um dos objetos mais sagrados do Antigo Testamento, descrita em Êxodo 25, 10, 22. Confeccionada em madeira de acácia e revestida de ouro, a arca tinha aproximadamente 1,10 metros de comprimento, 0,70 metros de largura e 0,70 metros de altura. Seu design incluía uma tampa, conhecida como propiciatório, adornada com 2 querubins esculpidos em ouro, que simbolizavam a presença divina. Dentro da arca estavam 3 itens significativos: as tábuas da lei. Estas tábuas de pedra continham os 10 mandamentos, que representavam a lei divina dada por Deus a Moisés no Monte Sinai. Elas simbolizavam a aliança legal entre Deus e Israel. O maná. O maná era o alimento milagroso fornecido por Deus durante a travessia pelo deserto. Sua presença na arca lembrava o cuidado contínuo de Deus com o povo em tempos de necessidade. A vara de Arão. Esta vara floresceu como um sinal do escolhido de Deus para o sacerdócio, confirmando a autoridade de Arão como sacerdote e líder. A Arca da Aliança era muito mais do que um objeto físico, era o símbolo visível da aliança entre Deus e o povo de Israel. Ela representava a presença contínua de Deus no meio do seu povo e a sua promessa de estar com eles, guiando-os e protegendo-os. O respeito e a reverência pela arca eram testemunhos da santidade e da importância da aliança divina. O candelabro de ouro, menorá. O candelabro de ouro, ou menorá, era um dos principais objetos sagrados do Templo de Jerusalém, descrito em Êxodo 25, 31-40. Feito de ouro puro, o candelabro tinha a forma de um tronco central com 6 braços laterais, formando um total de 7 lâmpadas. Cada braço era adornado com uma lâmpada, que devia ser mantida acesa continuamente. Descrição e especificações. A menorá tinha aproximadamente 1,80 metros de altura e era esculpida em ouro puro, com detalhes refinados e ornamentações. Era colocada no santo lugar do templo, à esquerda da entrada. Simbolismo das 7 lâmpadas. As 7 lâmpadas do candelabro representavam a luz divina que iluminava o espaço sagrado. Cada lâmpada simbolizava a presença de Deus e a orientação espiritual que ele oferecia ao seu povo. O número 7, muitas vezes associado à perfeição e completude na Bíblia, reforça a ideia de que a luz de Deus é plena e perfeita. Representação da luz divina. A menorá não apenas fornecia luz física no templo, mas também simbolizava a luz espiritual que Deus oferece, guiando e iluminando o caminho dos israelitas. Ela representava a presença contínua de Deus e sua orientação, servindo como um lembrete visual da conexão entre o divino e o cotidiano. A mesa dos pães da proposição. A mesa dos pães da proposição, descrita em Êxodo 25, 23-30, era um dos principais objetos do Templo de Jerusalém. Feita de madeira de acácia e revestida de ouro, a mesa tinha aproximadamente 0,90 metros de comprimento, 0,45 metros de largura e 0,70 metros de altura. Ela estava posicionada no santo lugar, à direita da entrada do templo, oposta ao candelabro de ouro. Construção e propósito. A mesa era projetada para sustentar 12 pães, chamados pães da proposição ou pães da presença. Estes pães eram colocados sobre a mesa em 2 fileiras de 6 pães cada. A mesa também tinha um suporte para as ofertas de incenso e era rodeada por uma moldura e uma borda de ouro. Importância dos pães e seu simbolismo. Os pães representavam a comunhão contínua entre Deus e o povo de Israel. Eles eram uma oferta constante, trocados semanalmente no sábado, simbolizando a presença e o sustento de Deus para os israelitas. Os pães serviam como um lembrete visível de que Deus estava sempre presente e fornecia o necessário para a vida espiritual e física do seu povo.
Significado da oferta constante. A oferta diária dos pães destacava a importância da fidelidade e da adoração constante. Manter os pães sobre a mesa era uma expressão de devoção e confiança em Deus, reafirmando a aliança entre ele e Israel. A presença contínua dos pães no templo simbolizava constante provisão e a presença divina em meio ao seu povo. O altar de incenso. O altar de incenso, descrito em Êxodo 30, 1:10, era um objeto sagrado localizado no santo lugar do Templo de Jerusalém, perto do véu que separava o santo lugar do Santo dos Santos. Feito de madeira de acácia e revestido de ouro, o altar tinha aproximadamente 0,45 metros de altura e 0,45 metros de largura. Sua superfície superior era dedicada à queima do incenso. Descrição e localização. O altar de incenso era menor em comparação com outros objetos do templo, refletindo sua função específica. Estava posicionado diante do véu, que separava o santo lugar da sala mais sagrada, o Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança. Simbolismo do incenso. O incenso queimado no altar representava as orações do povo de Israel subindo até Deus. Assim como o aroma do incenso preenchia o templo, as orações dos fiéis eram vistas como sendo oferecidas continuamente a Deus, simbolizando a devoção e a comunicação constante entre o homem e o divino. Relação com a pureza espiritual. A queima do incenso no altar também tinha um significado de pureza espiritual. O incenso, feito com ingredientes especiais e específico para o uso no templo, representava a pureza e a santidade exigidas na adoração. O altar, portanto, simbolizava a necessidade de manter um coração e uma vida puros ao se aproximar de Deus em oração. O altar do holocausto. O altar do holocausto, descrito em Êxodo 27, 1:8, era uma estrutura essencial localizada no pátio do Templo de Jerusalém. Construído em madeira de acácia e revestido de bronze, o altar tinha aproximadamente 2,30 metros de altura e 4,50 metros de largura. Era o maior altar do templo e estava projetado para suportar os sacrifícios de animais oferecidos em adoração a Deus. Função e construção. O altar do holocausto era o local onde se realizavam os sacrifícios de holocaustos, que eram ofertas queimadas completamente em honra a Deus. Essas ofertas incluíam bois, ovelhas e cabritos, que eram imolados e queimados em fogo sobre o altar. Significado dos sacrifícios e importância da expiação. Os sacrifícios realizados no altar simbolizavam a expiação pelos pecados do povo. A prática visava restaurar a relação entre o homem e Deus, através da oferta de uma substituição para o pecado. A queima total do sacrifício representava a total dedicação e o desejo de purificação. Conexão com a adoração de Deus. O altar do holocausto era central na adoração, pois os sacrifícios realizados ali eram um meio de expressar arrependimento, devoção e reverência a Deus. Através desses atos de adoração, o povo de Israel buscava reconciliação com Deus e reforçava a sua aliança com Ele. Os véus e cortinas. No Templo de Jerusalém, vários véus e cortinas dividiam os diferentes espaços sagrados. O principal era o véu que separava o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do templo, do Santo Lugar. Este véu era feito de linho fino, com bordados de azul, púrpura e escarlate, e decorado com querubins. Simbolismo do véu do Santo dos Santos. O véu que separava o Santo dos Santos simbolizava a separação entre Deus e o homem. Ele representava a santidade e a inacessibilidade de Deus, indicando que apenas o sumo sacerdote podia entrar nesse espaço, e apenas uma vez por ano, no dia da expiação. Função dos véus. Os véus e cortinas tinham a função de preservar a santidade dos diferentes espaços do templo e proteger a presença divina. Eles impediam o acesso irrestrito ao Santo dos Santos, enfatizando a necessidade de pureza e reverência ao se aproximar de Deus. Assim, os véus ajudavam a manter a distinção entre o sagrado e o profano, reforçando a reverência e a proteção da presença divina no templo. O papel dos objetos sagrados na adoração. Os objetos sagrados do Templo de Jerusalém, como a Arca da Aliança, o candelabro de ouro e o altar do holocausto, desempenhavam um papel crucial na adoração ao fornecer meios visíveis e tangíveis para se conectar com Deus. Cada objeto tinha uma função específica que ajudava a mediar a presença divina e facilitava a expressão de adoração dos israelitas.
Impacto espiritual e comunitário. Esses objetos não apenas estruturavam o culto e a prática religiosa, mas também reforçavam a identidade espiritual da comunidade. Eles serviam como símbolos da aliança entre Deus e Israel, promovendo um senso de reverência e unidade. Através dos sacrifícios no altar do holocausto, da oração com incenso no altar de incenso e da visualização da luz divina no candelabro, a adoração era enriquecida, criando um espaço sagrado para a interação com o divino e a reflexão comunitária. Assim, os objetos sagrados não só facilitavam o acesso a Deus, mas também fortaleciam a espiritualidade e a coesão comunitária no culto israelita. Legado e significado espiritual. Apesar de o Templo de Jerusalém não existir mais, os símbolos associados aos seus objetos sagrados, como a Arca da Aliança, o candelabro de ouro e o altar do Holocausto, mantêm um profundo significado espiritual. Eles continuam a inspirar e enriquecer a espiritualidade, oferecendo uma conexão com as tradições e ensinamentos antigos. Influência na espiritualidade e prática religiosa atual. No contexto moderno, os símbolos do templo servem como lembretes poderosos da presença de Deus e da importância da adoração sincera. Eles ajudam os fiéis a refletir sobre a importância da pureza, da dedicação e da relação com o divino. As práticas religiosas atuais muitas vezes incorporam esses símbolos para reforçar a conexão com a tradição e a espiritualidade, evidenciando como o legado dos objetos sagrados continua a impactar a prática religiosa e a compreensão espiritual. A presença e a santidade de Deus. Os objetos sagrados do Templo de Jerusalém, como a Arca da Aliança, o candelabro de ouro e o altar do Holocausto, desempenharam um papel fundamental como símbolos da presença e da santidade divina. Cada um desses itens foi projetado para representar e facilitar o contato com o sagrado, reforçando a importância da reverência e da pureza na adoração. Esses objetos não apenas estruturavam a adoração no templo, mas também serviam como constantes lembranças da presença de Deus e da necessidade de santidade. A Arca da Aliança simbolizava a aliança de Deus com Israel, o candelabro representava a luz divina que ilumina o caminho, e o altar do holocausto destacava a expiação e o arrependimento. Juntos, eles ajudavam a criar um espaço sagrado onde a espiritualidade e a adoração se encontravam de maneira tangível. Convidamos você a refletir mais profundamente sobre o significado desses símbolos em sua vida espiritual pessoal e comunitária. Considere como os princípios representados pelos objetos sagrados podem enriquecer sua prática de fé, promover a santidade em sua vida diária e fortalecer sua conexão com o divino. Reconhecer e valorizar esses símbolos pode transformar a adoração e aprofundar a compreensão da presença e da santidade de Deus em sua vida.